Olá, eu sou o Slupco e vamos voltar hoje com o vídeo da Pascendi Dominici Gredis. O último vídeo ficou de mais ou menos 1 hora, mas dessa vez eu vou tentar fazer mais curto. Então vamos partir direto para a leitura. Já é tempo, veneráveis irmãos, de passarmos a considerar os modernistas no campo teológico. Empenho árduo este, mas em poucas palavras diremos tudo. O fim a alcançar é a conciliação da fé com a ciência, ficando, porém, sempre incólume a primazia da ciência sobre a fé. Nesse assunto, o teólogo modernista se utiliza dos mesmos princípios da imanência e do simbolismo. Eis com que rapidez ele executa sua tarefa. Diz o filósofo que o princípio da fé é imanente. Acrescenta o crente que esse princípio é Deus. Conclui, pois, o teólogo. Logo Deus é imanente no homem. Disto se conclui a imanência teológica. Outra adaptação. O filósofo tem por certo de que as representações da fé são puramente simbólicas. O crente afirma que o objeto da fé é Deus em si mesmo, conclui, pois, o teólogo. Logo, as representações da realidade divina são simbólicas. Segue-se daqui o simbolismo teológico. São erros enormes deveras. E quanto sejam perniciosos, vamos ver de um modo luminoso, observando-lhes as consequências. E para falarmos desde já do simbolismo, como os símbolos são, símbolo com relação ao objeto, e instrumentos com relação ao crente, dizem os modernistas que o crente, antes de tudo, não deve apegar-se demais à fórmula, que deve servir-lhe só no intuito de unir-se com a verdade absoluta, que a fórmula, ao mesmo tempo, revela e esconde. Isto é, esforça-se por exprimi-la sem jamais o conseguir. Querem, em segundo lugar, que o crente use de tais fórmulas tanto quanto lhe forem úteis, porquanto elas são dadas para auxílio e não para embaraço. Salvo, porém, o respeito que, por motivos sociais, se deve às fórmulas pelo público magistério julgadas aptas para exprimir a consciência comum, e enquanto o mesmo magistério não julgar de outro modo. Quanto à imanência, é na verdade difícil indicar o que pensam os modernistas, pois há entre eles diversas opiniões. Uns fazem-na consentirem que Deus, operando no homem, está mais intimamente no homem do que o próprio homem em si mesmo. E esta afirmação, sendo bem entendida, não merece censura. Pretendem outros que a ação divina é uma e a mesma com a ação da natureza, como a causa primeira com a causa segunda, e isso já destruiria a ordem sobrenatural. Outros explicam-na, enfim, em um sentido que tem ressaíbos de panteísmo, e estes, a falar a verdade, são mais coerentes com o restante das suas doutrinas. A este postulado da imanência, ainda outro se acrescenta, que pode ser chamado de permanência divina. Estes entre si diferem do mesmo modo como a experiência privada difere da experiência transmitida por tradição. Esclareçamos isso com um exemplo, e seja ele tirado da igreja e dos sacramentos. Não se pode crer, dizem, que a igreja e os sacramentos foram instituídos pelo próprio Cristo. Isso não é permitido pelo agnosticismo, que em Cristo não vê mais do que um homem, cuja consciência religiosa, como a de qualquer outro homem, pouco a pouco se formou. Não o permite a lei da imanência, que não admite, como eles se exprimem, externas aplicações. Proíbe-o também a lei da evolução, que para o desenvolvimento dos germes requer tempo e uma certa série de circunstâncias. Proíbe-o, enfim, a história, que mostra que tal foi realmente o curso dos acontecimentos. Todavia, deve admitir-se que a Igreja e os sacramentos foram imediatamente instituídos por Cristo. Mas de que modo? Todas as consciências cristãs, é assim que eles o explicam, estavam virtualmente incluídas na consciência de Cristo como a planta na semente. Ora, como os rebentos vivem a vida da semente, assim também afirma-se deve que todos os cristãos vivem a vida de Cristo. Mas a vida de Cristo, segundo a fé, é divina, logo também a vida dos cristãos. Se, pois, essa vida, no correr dos séculos, deu origem à igreja e aos sacramentos, com toda razão se poderá dizer que tal origem procede de Cristo e é divina. Pelo mesmo processo provam que as escrituras e os dogmas são divinos, e com isso se conclui toda a teologia dos modernistas. E é bem pouco, em verdade. Porém, mais que abundante para que quem professa que sempre e em tudo se devem respeitar as conclusões das ciências. Cada um, entretanto, poderá ir por si mesmo fazendo a aplicação dessas teorias aos outros pontos que vamos expor. Falamos até agora da origem e natureza da fé. Mas como são muitos os frutos da mesma, sendo os principais a igreja, o dogma, o culto, os livros sagrados, também a respeito destes devemos saber o que dizem os modernistas. Começando pelo dogma, já sabemos, pelo que ficou dito, qual seja a sua origem e natureza. O dogma nasce da necessidade que o crente experimenta de elaborar seu pensamento religioso, a fim de tornar sempre mais clara a sua consciência e a de outrem. Consiste todo esse trabalho em esquadrinhar e polir a fórmula primitiva,
não por certo em si mesmo irracionalmente, mas segundo as circunstâncias, ou como de modo pouco inteligível dizem, vitalmente. O resultado disso é que, como já dissemos, ao redor da mesma se vão formulando fórmulas secundárias, que mais tarde sintetizadas e reunidas em um único todo doutrinal, quando forem ratificadas pelo magistério público como correspondentes à consciência comum, são chamadas dogmas. Destas, devem cuidadosamente distinguir-se as investigações teológicas, as quais, porém, posto que não vivem na vida do dogma, contudo não são inúteis, seja para harmonizar a religião com a ciência e dissipar qualquer contraste entre elas, seja para iluminar a religião e defendê-la. E talvez ainda tenha a utilidade de preparar um futuro dogma. Do culto não haveria muito que dizer se debaixo deste nome não se achassem também os sacramentos, a respeito dos quais muito erram os modernistas. Pretendem que o culto resulta de um duplo impulso, pois que, como vimos, pelo seu sistema, tudo se deve atribuir a íntimos impulsos. O primeiro é dar à religião alguma coisa de sensível. O segundo é a necessidade de propagá-la, coisa essa que se não poderia realizar sem uma certa forma sensível e sem atos santificantes, que se chamam sacramentos. Os modernistas, porém, consideram os sacramentos como meros símbolos ou sinais, bem que não destituídos de eficácia. E para indicar essa eficácia, servem-lhes de exemplo certas palavras que facilmente vingam, por terem conseguido a força de divulgar certas ideias de grande eficácia que muito impressionam os ânimos. E assim como aquelas palavras são destinadas a despertar as referidas ideias, assim também o são os sacramentos com a relação ao sentimento religioso. Nada mais do que isso. Falariam mais claro afirmando logo que os sacramentos foram só instituídos para nutrirem a fé. Mas essa proposição é condenada pelo Concílio de Trento. Abre aspas. Se alguém disser que estes sacramentos foram só instituídos para nutrirem a fé, seja anátema. Fecha aspas. Já alguma coisa ficou dito sobre a natureza e origem dos livros sagrados. Segundo a mente dos modernistas, bem se pode defini-los uma coleção de experiências, não por certo das que de ordinário qualquer pessoa adquire, mas das extraordinárias e das mais elevadas que se tem dado em uma qualquer religião. É precisamente isso que os modernistas ensinam dos nossos livros do Antigo e Novo Testamento. Todavia, essas duas opiniões muito astutamente acrescentam que, embora a experiência deva ser do tempo presente, pode assim mesmo receber matéria do passado e do futuro, enquanto o crente pela lembrança revive o passado como se for o presente, ou já vive do futuro por antecipação. Deste modo, se explica por que os livros históricos e apocalípticos são computados entre os livros sagrados. Assim, pois, nesses livros, Deus fala por meio do crente, mas, como diz a teologia modernista, só por imanência e permanência vital. Perguntar-lhe-emos, pois, que é feito da inspiração? Respondem-nos que ela, a não ser talvez por uma certa veemência, não se distingue da necessidade que o crente experimenta de manifestar vocalmente ou por escrito a própria fé. Nota-se aqui certa semelhança com a inspiração poética, e nesse sentido um deles dizia: Deus está entre nós, e agitados por ele, nós nos inflamamos. Deste modo, é que se deve explicar a origem da inspiração dos livros sagrados. Sustentam ainda que os modernistas que a nenhuma passagem desses livros falta essa inspiração. Nesse ponto, alguém poderia julgá-los mais ortodoxos do que certos exegetas recentes, que em parte restringem a inspiração, como, por exemplo, nas tais citações tácitas. Mas isso não passa de aparências e palavras. De fato, se segundo as leis do agnosticismo consideramos a Bíblia um trabalho humano feito por homens para a utilidade de outros homens, seja embora lícito ao teólogo apelidá-la de divina por imanência, de que modo poderia restringir-se nela a inspiração? Tal inspiração de fato admitem-na os modernistas, não porém no sentido católico. Maior extensão da matéria nos oferece o que os modernistas afirmam da Igreja. Pressupõe que ela é fruto de uma dupla necessidade, uma no crente, principalmente naquele que, tendo tido alguma experiência original e singular, precisa comunicar a outrem a própria fé. Outra na coletividade, depois que a fé se tornou comum a todos, para se reunir em sociedade e conservar, dilatar e propagar o bem comum, que é, pois, a Igreja. É um parto da consciência coletiva, isso é, da coletividade das consciências individuais que, por virtude da permanência vital, estão todas pendentes do primeiro crente, que para os católicos foi Cristo. Ora, toda sociedade precisa de uma autoridade que a reja, e cujo mister seja dirigir os membros para o fim comum e conservar com prudência os elementos de coesão, que em uma sociedade religiosa são a doutrina e o culto. Há, por isso, na Igreja Católica, uma tríplice autoridade: disciplinar, dogmática e cultural.
A natureza dessa autoridade deve ser deduzida da sua origem, e da natureza, por sua vez, devem coligir-se os direitos e os deveres. Foi erro das eras passadas pensar-se que a autoridade da Igreja emanou de um princípio estranho, isto é, imediatamente de Deus, e por isso, com razão, era ela considerada autocrática. Essas teorias, porém, já não são para os tempos que correm. Assim como a Igreja emanou da coletividade das consciências, a autoridade emana virtualmente da mesma Igreja. A autoridade, portanto, da mesma sorte que a Igreja, nasce da consciência religiosa e por essa razão fica dependente da mesma. E se faltar a essa dependência, torna-se tirânica. Nos tempos que correm, o sentimento de liberdade atingiu seu pleno desenvolvimento. No Estado Civil, a consciência pública quis um regime popular, mas a consciência do homem, assim como a vida, é uma só. Se, pois, a autoridade da Igreja não quer suscitar e manter uma intestina guerra nas consciências humanas, há também mister curvar-se às formas democráticas. Tanto mais que, se não o quiser, a hecatombe será iminente. Loucura seria crer que o vivo sentimento de liberdade, ora dominante, retroceda. Reprimindo e enclausurando com violência, transbordará mais impetuoso, destruindo conjuntamente a religião e a Igreja. São estes os raciocínios dos modernistas que, por isso, estão empenhados em achar um modo de conciliar a autoridade da Igreja com a liberdade dos crentes. Acresce ainda que não é só dentro do seu recinto que a Igreja tem com quem entender-se amigavelmente, mas também fora. Não se acha ela só no mundo a ocupá-lo. Ocupam-no também outras sociedades com as quais não pode deixar de tratar e de relacionar-se. Convém, pois, determinar quais sejam os direitos e os deveres da Igreja para com as sociedades civis, e bem se vê que tal determinação deve ser tirada da natureza da mesma Igreja, tal qual os modernistas nola descreveram. As regras que hão de servir para este fim são as mesmas que acima serviram para a ciência e a fé. Tratava-se então de objetos, aqui de fins. Assim, pois, como por causa do objeto se disse que a fé e a ciência são mutuamente estranhas, também o Estado e a Igreja são estranhos um à outra, por causa do fim a que atendem, temporal para o Estado e espiritual para a Igreja. Falava-se outrora do temporal sujeito ao espiritual, de questões mistas em que a Igreja intervinha, qual senhora e rainha, porque então se tinha a Igreja como instituída imediatamente por Deus, enquanto autor da ordem sobrenatural. Mas essas crenças já não são admitidas pela filosofia nem pela história. Deve, portanto, a Igreja separar-se do Estado, e assim também o católico do cidadão. E é por esse motivo que o católico, não se importando com a autoridade, com os desejos, com os conselhos e com as ordens da Igreja, e até mesmo desprezando as suas repreensões, tem direito e dever de fazer o que julgar mais oportuno ao bem da pátria. Aqui é interessante que ele está citando basicamente que os modernistas negam a bula de Bonifácio VIII, Unam Sanctam, né, de, 800 anos atrás. E eles ainda não se colocam, né, abertamente como negando o magistério. Na verdade, eles colocam como se eles participassem, né, do organismo da Igreja, mas eles mudam todo o fundamento, né? Eles não acreditam, por exemplo, que o dogma de fé, né, ou o ensinamento da Igreja realmente seja perene, que não possa sofrer alteração. Né? Acreditam que o dogma seja um processo evoluído. Então, por isso que, né, São Pio X vai colocar o modernismo como a síntese de todas as heresias. Porque em vez de minar um único dogma, como, por exemplo, faziam os arianos, ou outros, né, outras heresias que se tem, que são milhares, né, passou, né, pelo protestantismo, que também tentava minar o dogma da Igreja. E, ainda mais pernicioso que o protestantismo, eles pretendem fazer essa minagem, né, digamos, essa armadilha por dentro da Igreja. Né? Na medida em que os protestantes saíram da Igreja, né, se tornaram heréticos e cismáticos, né, os modernistas eles pretendem manter uma unidade na Igreja, né, mas é uma unidade na mentira, ao contrário daquilo que a gente tem que manter uma unidade na verdade. Então é muito interessante aqui que, apesar de São Pio X não fazer as citações dos nomes, dos autores, e mesmo aqui, por exemplo, de Bonifácio VIII, ou de outros documentos papais que se referem a essa unidade, né, e essa primazia da Igreja com relação aos poderes temporais, né, civis, a gente consegue ver claramente que ele está apontando nessa mudança a partir do modernismo. Mas continuando. Querer, sobre qualquer pretexto, impor ao cidadão uma norma de proceder pôr por parte do poder eclesiástico o verdadeiro abuso, que se deve repelir com toda a energia.
Veneráveis irmãos, as teorias de que se dimanam todos esses erros são as mesmas que o nosso predecessor Pio VI condenou solenemente na Constituição Apostólica Auctorem Fidei, a proposição que afirma que o poder foi dado por Deus à Igreja para que fosse comunicado aos pastores, que são seus ministros, para a salvação das almas, entendida no sentido de que o poder do ministério e regime eclesiástico passa da comunidade dos fiéis para os pastores. É heresia. Não sei o que é proposição 3, né? Também é aquele que afirma que o Romano Pontífice é chefe ministerial, entendida no sentido de que, não de Cristo, na pessoa do bem-aventurado Pedro, mas da Igreja recebeu como sucessor de Pedro, verdadeiro vigário de Cristo e chefe de toda a Igreja, é herética. No entanto, a escola dos modernistas não basta que o Estado seja separado da Igreja. Assim como a fé deve subordinar-se à ciência quanto aos elementos fenomênicos, assim também nas coisas temporais a Igreja tem que se sujeitar ao Estado. Isso não afirmam talvez muito abertamente, mas por força de raciocínio são obrigados a admiti-lo. Em verdade, admitido que o Estado tem absoluta soberania em tudo que é temporal, se suceder que o crente, não satisfeito com a religião do Espírito, se manifeste em atos exteriores, como, por exemplo, em administrar ou receber os sacramentos, isso já deve necessariamente cair sob o domínio do Estado. Postas as coisas neste pé, para que servirá a autoridade eclesiástica? Visto que esta não tem razão de ser sem os atos externos, estará em tudo e por tudo sujeita ao poder civil. É esta inelutável consequência que leva muitos dentre os protestantes liberais a desembaraçar-se de todo o culto externo e até de toda a sociedade religiosa externa, procurando pôr em voga uma religião que chamam individual. E se os modernistas desde já não se atiram francamente a esses extremos, insistem pelo menos em que a igreja se deixe espontaneamente conduzir por eles até onde pretendem levá-la e se amolde às formas civis. Isto quanto à autoridade disciplinar. Mais grave e perniciosa são suas afirmações relativamente à autoridade doutrinal e dogmática. Assim pensam eles acerca do magistério eclesiástico. A sociedade religiosa não pode ser uma, sem unidade de consciência nos seus membros e unidade de fórmula. Mas essa dupla unidade requer, por assim dizer, um entendimento comum, a que compete achar e determinar a fórmula que melhor corresponda à consciência comum. E a esse entendimento convém ainda atribuir a autoridade conveniente para poder impor à comunidade a fórmula estabelecida. Nessa união e quase fusão da mente designadora de fórmula e da autoridade que a impõe, acham os modernistas o conceito de magistério eclesiástico. Visto, pois, que o magistério, afinal de contas, não é mais do que um produto das consequências individuais, é só para cômodo das mesmas consciências lhe é atribuído o ofício público. Resulta necessariamente que ele depende dessas consciências e, por conseguinte, deve inclinar-se às formas democráticas. Proibir, portanto, que as consciências dos indivíduos manifestem publicamente as suas necessidades e impedir a crítica ao caminho que leva o dogma a necessárias evoluções não é fazer uso de um poder dado para o bem público, mas abusar dele. Da mesma sorte, no próprio uso do poder deve haver modo e medida. É quase tirania condenar um livro sem que o autor o saiba e sem admitir nenhuma explicação nem discussões. Ainda que, portanto, deve anotar-se um meio termo que ao mesmo tempo salve a autoridade e a liberdade. E nesse interim, o católico poderá agir de tal sorte que, protestando o seu profundo respeito à autoridade, continue sempre a trabalhar à sua vontade. Em geral, admoestam a Igreja de que, sendo o fim do poder eclesiástico todo espiritual, não lhe assentam bem essas exibições de aparato exterior e de magnificência com que sói comparecer às vistas da multidão. E quando assim o dizem, procuram esquecer que a religião, conquanto essencialmente espiritual, não pode restringir-se exclusivamente às coisas do espírito, e que as honras prestadas à autoridade espiritual se referem à pessoa de Cristo que a instituiu. Para concluir toda esta matéria da fé e seus diversos frutos, resta-nos, por fim, veneráveis irmãos, ouvir as teorias dos modernistas acerca do desenvolvimento dos mesmos. Têm eles por princípio geral que numa religião viva tudo deve ser mutável e mudar-se de fato. Por aqui abrem caminho para uma das suas principais doutrinas, que é a evolução. O dogma, pois, a igreja, o culto, os livros sagrados e até mesmo a fé, se não forem coisas mortas, devem sujeitar-se às leis da evolução. Quem se lembrar de tudo que os modernistas ensinam sobre cada um desses assuntos, já não ouvirá com pasmo a afirmação deste princípio. Posta a lei da evolução, os próprios modernistas passam a descrever-nos o modo como ela se efetua. E começam pela fé. Dizem que a forma primitiva da fé foi rudimentar e indistintamente comum a todos os homens, porque se originava da própria natureza e vida do homem. Progrediu por evolução vital,
Quer dizer, não pelo acréscimo de novas fórmulas vindas de fora, mas por uma crescente penetração do sentimento religioso na consciência. Esse mesmo progresso se realizou de duas maneiras. Primeiro, negativamente, eliminando todo o elemento estranho, como seja o sentimento de família ou de nacionalidade. Em seguida, positivamente, com o aperfeiçoamento intelectual e moral do homem, de onde resultou maior clareza para a ideia divina e excelência para o sentimento religioso. As mesmas causas que serviram para explicar a origem da fé explicam também o seu progresso. A estas, porém, devem acrescentar-se aqueles gênios religiosos, a que chamamos profetas, dos quais o mais eminente foi Cristo. Seja porque eles, na sua vida ou nas suas palavras, tinham algo de misterioso que a fé atribuía à divindade, seja porque alcançaram novas e desconhecidas experiências em plena harmonia com as exigências do seu tempo. O progresso do dogma nasce principalmente da necessidade de vencer os obstáculos da fé, derrotar os adversários, repelir as dificuldades. Deve-se ainda acrescentar um contínuo esforço para se penetrar cada vez mais nos arcanos da fé, deixando de parte outros exemplos. Assim sucedeu com Cristo. Aquilo de divino que a fé a princípio lhe atribuía foi-se gradualmente aumentando, até que definitivamente foi tido por Deus. Isso aqui é um absurdo, né? Mas tá bom. O principal estímulo da evolução para o culto é a necessidade de se adaptar aos costumes e tradições dos povos e bem assim de gozar da eficácia de certos atos já admitidos pelo uso. A Igreja acha finalmente a razão do seu evoluir na necessidade de se acomodar às condições históricas e às fontes do governo publicamente adotadas. Isto dizem os modernistas de cada um daqueles princípios. E aqui, antes de passarmos adiante, queremos insistir em que se atente nessa doutrina das necessidades, porque ela, além do que já vimos, é como que a base e o fundamento desse famoso método que chamam histórico. Detendo-nos ainda na doutrina da evolução, observamos que, embora as necessidades sirvam de estímulo para a evolução, se ela não tivesse outros estímulos senão esses, facilmente transporia os limites da tradição, e assim desligada do primitivo princípio vital, já não levaria ao progresso, mas à ruína. Estudando, pois, mais a fundo o pensar dos modernistas, deve-se dizer que a evolução é como o resultado de duas forças que se combatem, sendo uma delas progressiva e outra conservadora. A força conservadora está na Igreja e é a tradição. O exercício desta é próprio da autoridade religiosa, quer de direito, pois que é de natureza de toda autoridade a distinguir-se o mais possível à tradição, quer de fato, pois que, retraída das contingências da vida, pouco ou talvez nada sente dos estímulos que impelem ao progresso. Ao contrário, a força que, correspondendo às necessidades, arrasta ao progresso, oculta-se e trabalha nas consciências individuais, principalmente naquelas que, como eles dizem, se acham mais em contato com a vida. Neste ponto, veneráveis irmãos, já se percebe o despontar daquela perniciosíssima doutrina que introduz na Igreja o laicato como fator de progresso. É interessante, né, que os modernistas eles colocam essa tensão entre progresso e conservadorismo, né, progressismo e conservadorismo como uma peça fundamental, né, dentro da Igreja para estimular, né, a evolução. É como se fosse aquela noção hegeliana, né, de como que é? Tese, antítese e síntese, né, um processo contínuo e infinito que, né, de acordo com Hegel, no final das contas seria o estado absoluto, né, e eu acho que no caso dos modernistas não é algo diferente disso, não. E isso é muito infeliz, né? Porque a gente perde aquela análise, né, filosófica tradicional, aristotélico-tomista, e parte, né, para essa filosofia mais modernista, né? No sentido de pegar elementos kantianos, elementos hegelianos, né, Heisenberg, Wittgenstein, esses novos filósofos do século XVIII, XIX, XX, realmente foi algo essencial, né, para o desenvolvimento dessa síntese das heresias. De uma espécie de convenção entre as forças de conservação e de progresso, isso é, entre a autoridade e as consciências individuais, nascem as transformações e os progressos. As consciências individuais, ou pelo menos algumas delas, fazem pressão sobre a consciência coletiva, e esta, por sua vez, sobre a autoridade, obrigando-a a capitular e pactuar. Admitido isto, não é de admirar ver-se como os modernistas pasmam por serem admoestados ou punidos. O que se lhes imputou com culpa consideram um dever sagrado. Ninguém melhor do que eles conhece as necessidades das consciências, porque são eles, e não a autoridade eclesiástica, os que se acham mais em contato com elas. Julgam quase ter em si encarnadas todas essas necessidades. Daí a persuasão que tem de falar e escrever sem medo. Nada se lhes dá das censuras da autoridade, porque se sentem fortes com a consciência do dever e por íntima experiência sabem que merecem aplausos e não censuras.
nem tampouco ignoram que os progressos não se alcançam sem combates, nem há combates sem vítimas, como foram os profetas e Cristo. Ainda que a autoridade os maltrate, não a odeiam. Sabem que assim está cumprindo o seu dever. Lamentam apenas que se lhes não prestem ouvidos, porque isto será causa de atraso ao progresso dos espíritos. Mas há de vir a hora de se romperem as barreiras, porque as leis da evolução poderão ser refriadas, quebradas, porém nunca. Eu li errado. Mas há de vir a hora de se romperem as barreiras, porque as leis da evolução poderão ser refriadas, quebradas, porém nunca. Traçado este caminho, eles continuam. Continuam com desprezo das repreensões e condenações, ocultando a audácia inaudita com o véu da aparente humildade. Simulam finalmente curvar a cabeça, mas no entanto, a mão e o pensamento prosseguem o seu trabalho com ousadia ainda maior. E assim avançam com toda a reflexão e prudência, tanto porque estão persuadidos de que a autoridade deve ser estimulada e não destruída, como também porque precisam de permanecer no seio da igreja para conseguirem pouco a pouco assenhorar-se da consciência coletiva, transformando-a. Mal percebem, porém, quando assim se exprimem, que estão confessando que a consciência coletiva diverge dos seus sentimentos, e que, portanto, não têm direito de declarar-se intérpretes da mesma. Essa parte aqui é bem interessante porque é difícil você identificar, muitas vezes, né, ainda mais naqueles que são mais eruditos, a presença do germe modernista. Porque muitas vezes eles falam de maneira ortodoxa, como o próprio São Pio X já apontou aqui, né, para logo depois voltar, né, a jorrar todo esse mar de heresias. E elas são muito sutis. Né? E ao ponto que eles repetem muitas vezes, né, essa parte, esse germe herético, muitas mentes são contaminadas por ela. E não se percebe que com esse germe vai se perdendo a noção de autoridade na igreja. Né? Por mais que eles não queiram destruir a autoridade de uma maneira aberta, eles o fazem de uma maneira velada, né? Na medida em que, quando recebem admoestações de seus superiores, pelo menos isso na época, né? Hoje em dia não acontece mais, é o superior que impõe o modernismo, eles abaixavam a cabeça, mas prosseguiam com o trabalho. Né? Então, é claro que foi de caso pensado. Né? E eu acredito que faz todo sentido que a última heresia seja a síntese de todas as heresias. Né? Então, tentar relacionar isso com as profecias, né, de La Salette, as aparições de La Salette, de Fátima, né, com o próprio Apocalipse, parece fazer bastante sentido. Né? E ainda mais sendo essa encíclica, né, a Pascendi, né, poucas décadas antes, né, do modernismo ter tomado toda a igreja. Então, e é engraçado, né, como eu comentei no primeiro vídeo, que tem esse, né, apolido juramento antimodernista. Porque se você reconhece a autoridade do seu antecessor, né, no caso de Paulo VI, né, como santo, que já tinha sido canonizado por Pio XII, por que você aboliria o juramento antimodernista se você realmente fosse um sucessor dele, né? Não fosse um anti-São Pio X? Parece ser realmente bem complicado. Eu entendo que existam medidas, né, disciplinares que tenham seu lugar, né, no tempo e que em algum outro momento não tenham mais. Né? Mas no caso de Paulo VI, o modernismo tinha insuflado muito mais, né, do que ele já era, né, na época de São Pio X. Ou seja, o problema não tinha cessado, né, a ponto de você não requerir esse juramento antimodernista. O problema só tinha aumentado. Tanto que Pio XII escreveu, né, uma encíclica chamada Humani Generis, condenando os erros dos teólogos, né, modernos, né, os neoteólogos da Nouvelle Théologie. Então parece realmente um tanto assim paradigmático, né, essa mudança de doutrinal, né, e de percepção que a gente tem do começo do século XX com São Pio X, claro que não excluindo os predecessores, né, mas partindo de São Pio X, até Pio XII. E depois tudo realmente se mudou. Né, e esse ponto de vista, né, evolucionista dos modernistas realmente tomou conta de todo o aparato, né, todo o aparato da igreja. A estrutura, os prédios e até mesmo das autoridades eclesiásticas. Né? O que hoje, né, se a gente for comparar com a época de Paulo VI, é muito pior. Mas vamos continuar. Nada, portanto, veneráveis irmãos, se pode dizer estável ou imutável na igreja, segundo o modo de agir e de pensar dos modernistas. Para o que também não lhes faltarem precursores, esses de quem o nosso predecessor Pio IX escreveu.
Estes inimigos da revelação divina, que exaltam com os maiores louvores o progresso humano, desejariam com temerário e sacrílego atrevimento introduzi-lo na religião católica, como se a mesma não fosse obra de Deus, mas obra dos homens, ou algum sistema filosófico que se possa aperfeiçoar por meios humanos. A encíclica Qui Pluribus, de 9 de novembro de 1846. Acerca da revelação particularmente e do dogma, os modernistas nada acharam de novo, pois a sua mesma doutrina, antes deles, já fora condenada no sílabo de Pio IX nesses termos. A divina revelação é imperfeita e por isso está sujeita a contínuo e indefinido progresso correspondente ao da razão humana. Sílabo, proposição condenada 5. Se vocês quiserem, todas essas citações aqui que São Pio X está fazendo, é só pesquisar. Sílabos dos erros de Pio IX vai estar disponível na internet em PDF, no site do Vaticano ou no site da Monfort também. E mais solenemente ainda a proscreve o Concílio Vaticano I por essas palavras: a doutrina da fé por Deus revelada não é proposta à inteligência humana para ser aperfeiçoada como uma doutrina filosófica, mas é um depósito confiado à esposa de Cristo para ser guardado com fidelidade e declarado com infalibilidade. Segue-se, pois, que também se deve conservar sempre aquele mesmo sentido dos sagrados dogmas, já uma vez declarado pela Santa Mãe Igreja, nem se deve jamais afastar daquele sentido sob pretexto e em nome de mais elevada compreensão. Dei Filhos, capítulo 4. Essa aqui, né, Dei Filhos, é uma constituição apostólica, a constituição dogmática, né, que eu acho que quando as pessoas vão se referir ao Concílio Vaticano I, elas esquecem de ler a Dei Filhos. Né? A gente pega ali a Pastor Aeternus, que todo mundo gosta de citar, né, mas esquece da Dei Filhos. Então a gente tem que lembrar também, coisa importantíssima, que o magistério extraordinário da Igreja é infalível e sem mancha de erro em nenhum dos papas da história. Nunca houve erro em nenhuma proclamação dogmática, ou seja, nenhuma definição solene. Mas na Dei Filhos tem uma parte muito importante em que ele diz o seguinte: o magistério ordinário universal da Igreja, ou seja, proposto, né, em bulas, em encíclicas, em constituições apostólicas, elas também participam da infalibilidade. É claro que as definições solenes, elas arrogam para si, né, um caráter diferente, né, digamos. Mas assim, do mesmo modo que a gente precisa assentir e consentir, né, com as definições extraordinárias, a gente também precisa consentir e assentir, né, com tudo aquilo que é ensinado através do magistério ordinário. Por exemplo, essa própria encíclica que a gente está lendo, né? A Pascendi. Ela não é um dogma, não foi proclamado um dogma, até porque não faria sentido, né? Mas ela sim é dotada de infalibilidade, tanto é que São Pio X usou de todas as suas vestes mais, como posso dizer, que revestem dele da autoridade de Pedro, né? Quando ele foi escrever a Pascendi. Então aqui, para finalizar, de maneira alguma poderá seguir-se daí que fique impedida a explicação dos nossos conhecimentos, mesmo relativamente à fé. Ao contrário, isto a auxilia e promove. Nesse sentido é que o concílio prossegue dizendo: cresça, pois, e com ardor progrida a compreensão, a ciência, a sapiência, tanto de cada um como de todos, tanto de um só homem como de toda a igreja, com o passar das idades e dos séculos. Mas no seu gênero somente, isto é, no mesmo dogma, no mesmo sentido e no mesmo parecer. O lugar citado aqui deve ser a Dei Filhos, né? Mas é isso, a gente pode já finalizar aqui por hoje. Eu agradeço a vocês que tiveram a paciência de ouvir, espero que o áudio dessa vez fique melhor e eu espero vocês nos próximos vídeos. Não se esqueça também de deixar comentários, se inscrever e mandar para o seu amigo que provavelmente é um modernista. É isso, até mais.